Imagine estar diante do juiz supremo, com o coracal acelerado, diante das três testemunhas que conhecem todos os segredos que você já tentou esconder. Você pode pensar que seriam demônios ou anjos, mas e se eu lhe dissesse que, na verdade, são os seus próprios pensamentos, palavras e ações que testemunharam contra você? Sim, naquele dia do julgamento, os testemunhos mais poderosos virão de dentro. Então, como podemos enfrentar esse momento inevitável com confiança? A resposta está em viver uma vida de verdade e graça, enraizada no amor e na reflexão. Se você está pronto para descobrir como transformar sua vida para melhor, continue conosco. E enquanto estiver aqui, lembre-se de se inscrever e nos contar nos comentários de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida. Que Jesus o abençoe hoje e sempre, e saiba que Ele está com você em cada passo da sua jornada. Nos recantos silenciosos da nossa consciência, encontramos testemunhas cujos testemunhos são inegáveis. No dia do julgamento, três testemunhas cruciais se levantam para depor contra nós. Nossas palavras, pensamentos e ações. São os escribas silenciosos da nossa existência, registrando cada momento, moldando nosso destino espiritual. Seus relatos refletem nosso verdadeiro eu, capturando cada pensamento sussurrado, cada palavra ociosa e cada ação oculta. À medida que nos aprofundamos na essência dessas testemunhas, percebemos sua profunda implicação em nossa jornada de fé e autodescoberta. As palavras, embora fugazes quando ditas, possuem um poder duradouro. A Bíblia nos lembra, por meio do ensino de Jesus, em Mateus 12:36, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. As palavras revelam o estado do nosso coração e da nossa mente, agindo como reflexos dos nossos valores e crenças mais íntimos. Considere com que frequência as palavras são ditas irrefletidamente sem levar em conta seu impacto. Fofocas, calúnias e palavras ásperas perduram por muito tempo depois de serem proferidas, tornando-se testemunhos do tipo de vida que levamos. Como testemunhas, nossas palavras são um espelho para nossas almas, mostrando se foram instrumentos de cura ou de dano, verdade ou engano. Nossos pensamentos, embora invisíveis, são igualmente poderosos como testemunhas. Cada pensamento que passa pela nossa mente molda nossas ações e caráter. Na silenciosa solidão de nossos corações, cultivamos crenças, intenções e desejos. Esses pensamentos, sejam eles justos ou perversos, são conhecidos por Deus, pois Hebreus 4:13 nos diz: Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e patente diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nossos pensamentos são sementes plantadas no solo de nossas mentes e, em última análise, frutificam em nossas ações. Sejam conscientes ou inconscientes, esses pensamentos falam muito sobre quem somos quando ninguém mais está observando. Eles são testemunhas de nossas verdadeiras intenções e bússola moral. Depois, há nossas ações, as manifestações visíveis de nossas palavras e pensamentos. As ações muitas vezes falam mais alto que as palavras, tornando-se nossos testemunhos mais visíveis. Cada ato, seja em público ou a sós, torna-se um registro tangível. Essas ações são entrelaçadas na trama de nossas vidas, moldando nosso caráter e influenciando aqueles ao nosso redor. Em Apocalipse 20, somos lembrados do livro de Atos, onde cada ação é registrada. No dia do julgamento, esse registro serve como evidência irrefutável de como escolhemos viver. Nossas ações revelam as escolhas que fizemos, se mantivemos nossas convicções ou sucumbimos às pressões do mundo. A interação de palavras, pensamentos e ações forma a narrativa de nossas vidas, servindo como uma testemunha triádica contra nós. Os humanos estão em uma posição única, tanto como acusados quanto como testemunhas neste grande tribunal da vida. Compreender isso nos desafia a refletir profundamente sobre a qualidade de nossas palavras
pensamentos e comportamentos. Isso nos impele a buscar integridade, bondade e veracidade, guiando-nos em direção a uma vida que honra a Deus. Ao lidarmos com a realidade de sermos nossas próprias testemunhas, aprendemos lições inestimáveis sobre responsabilidade e autorreflexão. Ela nos convida a fazer um inventário de nossas vidas, a escrutinar os cantos ocultos de nossos corações, onde residem pensamentos e palavras aparentemente insignificantes. Essa consciência nos impulsiona a transformação, levando-nos a buscar perdão e redenção, sabendo que somente por meio de Cristo encontramos graça e absolvição. Este processo de reflexão não visa induzir medo, mas inspirar mudança. É um convite ao arrependimento, oferecendo uma oportunidade de crescimento e renovação espiritual. Quando reconhecemos a profunda verdade de que nem uma única palavra, pensamento ou ação passa despercebida, somos capacitados a viver com uma consciência intencional. Esse conhecimento nos ajuda a pesar cada palavra antes que ela escape de nossos lábios, a avaliar cada pensamento antes que crie raízes e a considerar cada ação antes que seja executada. Talvez o mais importante seja que essa compreensão nos conclama a estender graça e bondade. Quando percebemos o peso de nossas ações e palavras, nos tornamos mais compassivos com os outros, sabendo que eles também estão em uma jornada semelhante. Nessa compreensão, há esperança. Esperança que nos impulsiona a ser melhores, a falar a vida, a pensar com nobreza e a agir com justiça. No dia do julgamento, quando estivermos diante do Divino, as testemunhas dentro de nós dirão a verdade. No entanto, neste momento de revelação final, nossa maior esperança reside na redenção oferecida por meio de Cristo. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a uma vida de transformação contínua. Nossas palavras refletindo amor, nossos pensamentos enraizados na bondade e nossas ações alinhadas à justiça. Assim, a narrativa de nossas vidas testificará não contra nós, mas a favor da vida de graça e verdade que buscamos cultivar. Ao explorar o papel da lei de Deus como testemunha no tribunal divino, somos lembrados de que ela se apresenta tanto como um espelho inabalável quanto como um marco, apontando o caminho para nossa profunda e intrínseca necessidade de um Salvador. Ao contrário das leis humanas, que muitas vezes servem como meros sistemas reguladores, a lei de Deus foi criada para alcançar os recessos mais íntimos de nossos corações, iluminando partes de nós mesmos que preferiríamos manter ocultas. Ela não existe para nos condenar abertamente ou fornecer uma lista de verificação para a autossalvação. Em vez disso, ela desempenha um papel mais profundo, revelar nossas deficiências e nos conduzir à graça disponível por meio da fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo destaca eloquentemente essa função da lei em Romanos 3:20, afirmando: portanto, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Antes, por meio da lei, nos tornamos conscientes do nosso pecado. Este versículo captura sucintamente o propósito pretendido pela lei. É uma ferramenta para reflexão e reconhecimento, não uma escada para subir em direção ao céu. Por meio de seus padrões inflexíveis, a lei expõe nossa necessidade de redenção e renovação. Uma necessidade que só é satisfeita na pessoa e na obra de Cristo. Imagine estar em um tribunal, onde a própria lei se torna uma testemunha da sua vida. Ela relata com precisão cada desvio dos padrões divinos, não por um desejo de punir, mas para gerar conscientização e transformação. Como um mestre sábio, a lei nos instrui no caminho que devemos seguir, oferecendo lições sobre humildade, obediência e amor. No entanto, ela sempre gesticula para além de si mesma, incitando-nos a buscar a perfeita o que jamais alcançaremos sozinhos. Para aqueles que não compreendem o propósito da lei, existe uma perigosa tentação à autojustiça. Alguns podem tentar usar a adesão à lei como medida de seu valor ou como proteção contra o julgamento divino. No entanto, essa mentalidade legalista interpreta erroneamente a verdadeira natureza da lei. Em vez de um escudo,
ela é um sinal que aponta para a necessidade da graça de Deus. Uma graça que encontra plena expressão no amor sacrificial de Jesus Cristo. É importante ver como a lei, em sua pureza, exige uma santidade que destaca a inadequação humana. Ela traça a linha tão claramente que, por mais que tentemos, não podemos alcançá-la sem ajuda. Moisés, Davi, Isaías e inúmeros outros sabiam disso profundamente. Suas vidas são um testemunho da inadequação do mero esforço humano. O salmista escreve: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os preceitos do Senhor são fiéis e dão sabedoria aos simples. Salmo 19:7. A lei, em sua perfeição, atua não apenas como uma força convincente, mas também como um catalisador para a renovação espiritual. Isso atesta um paradoxo divino. A lei que nos convence é também o próprio instrumento que nos impulsiona à libertação. E é reconhecendo nossas falhas diante da lei que passamos a compreender a magnitude da dádiva de Cristo para nós. A graça entra em cena, oferecendo misericórdia onde o julgamento era antecipado, amor onde o castigo era merecido. Os perigos de rejeitar tanto a lei quanto a graça oferecida por Cristo não podem ser exagerados. Ignorar a lei é recusar o espelho que mostra nossa necessidade de Deus. Desprezar a graça e negar a solução para os problemas que a lei revela. Juntos, eles formam o caminho pelo qual trilhamos em direção à reconciliação com o Criador. Aqueles que não atendem a esses sinais correm o risco de enfrentar o julgamento sem a defesa da graça, uma realidade preocupante que exige atenção. A lei, como testemunha, exige introspecção e resposta. Ela convida cada um de nós a olhar honestamente para onde estamos em relação às expectativas divinas e a buscar refúgio não em nossos próprios esforços, mas no favor imerecido de Cristo. Compreender e aceitar essa conexão torna-se crucial não apenas para o nosso tempo na Terra, mas para a eternidade. Ao considerarmos esse testemunho para nossas vidas, abramos nossos corações às revelações da lei e abracemos o caminho do arrependimento e da fé que ela graciosamente destaca. Vamos além de vê-la apenas como uma lista de coisas que devemos e não devemos fazer, reconhecendo, em vez disso, seu verdadeiro propósito como uma ferramenta divina, profundamente engajada na jornada transformadora de nos chamar para a graça e a verdade. O Espírito Santo desempenha um papel profundo e muitas vezes subestimado como testemunha dentro do reino espiritual, influenciando sutilmente corações e mentes. Ao contrário da natureza explícita e mensurável da lei ou dos momentos tangíveis da presença divina, o Espírito Santo opera silenciosa e intimamente. Sua presença é penetrante e enigmática, uma força invisível que se move nas profundezas da alma, incitando as pessoas ao arrependimento e à transformação. Nas palavras de João 16:8, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este versículo estabelece a base para a compreensão do testemunho do Espírito Santo. Não se trata apenas de lembrar as pessoas de seus erros. Trata-se de uma convicção interior que as impulsiona à consciência e ao reconhecimento de seu estado espiritual. O Espírito serve como um guia interior e uma consciência, revelando a verdade de nossas ações e suas implicações. Imagine um sussurro suave nas profundezas de sua alma que fala a essência de quem você é. Esta é a obra do Espírito Santo, guiando você de forma sutil, mas firme, em direção ao caminho da justiça. Ao contrário de uma proclamação em voz alta ou de uma regra escrita, a orientação do Espírito é pessoal e profundamente conectada à estrutura do seu ser. Ao mesmo tempo, essa orientação não é forçada ou coercitiva, ela respeita o livre-arbítrio, abrindo espaço para a aceitação ou rejeição. As repercussões de ignorar ou resistir aos gentis impulsos do Espírito Santo podem ser profundas. Atos 7:51 serve como um severo aviso. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vosses sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram os seus pais, vosses também o fazem.
Resistir ao Espírito não é apenas uma questão de desobediência momentânea, mas um fechamento deliberado da orientação divina. Quando os indivíduos fecham seus coracóis ao Espírito Santo, eles rejeitam a própria voz que tenta levá-los de volta à paz, à verdade e à vida eterna. O convite persistente do Espírito Santo se destaca como um dos atos mais misericordiosos de Deus. Ele chama cada pessoa ao arrependimento por meio de vários canais: um sermão reconfortante, um pensamento inspirado ou uma conversa encorajadora. É uma busca contínua, uma compaixão implacável projetada para aproximar cada alma da redenção. E, no entanto, assim como a lei que nos fala por meio de mandamentos escritos, o Espírito Santo servirá como testemunha no dia do julgamento. Se continuamente ignorados, seus gentis toques se tornaram um testemunho contra nós. Cada toque ignorado, cada momento de convicção descartado, acrescenta peso à conta final que cada um terá que prestar. Esses avisos não devem despertar medo, mas sim evocar um senso de urgência e esperança. Eles destacam a graça em cada dia, uma oportunidade para atender ao chamado do Espírito e fazer reparações. O caminho que o Espírito ilumina é aquele que se afasta do julgamento e o conduz ao abraço do amor e da graça divinos. É um chamado que transforma a lei em amor, o julgamento em justificação e o pecado em salvação. Por meio do Espírito Santo, os corações endurecem ou amolecem. A escolha permanece com cada indivíduo, mas a orientação fornecida promete infinitas possibilidades para uma vida que reflita o caráter divino. Compreender a obra do Espírito Santo abre o coração para uma nova consciência. Essa consciência não serve apenas para reconhecer deficiências pessoais, mas também para abraçar o potencial de transformação. Cada vez que o Espírito fala e é ouvido, ele corta um pedaço do nosso coração endurecido, encorajando-nos a responder com humildade e entrega. No fim, o Espírito Santo serve como um lembrete compassivo de que Deus está próximo, trabalhando incansavelmente para preparar cada alma para o reino eterno. Ao testemunhar a favor ou contra nós, o chamado é claro: escolha ouvir agora, enquanto o suave sussurro de Deus ainda ressoa em nosso interior. Que seu testemunho seja de redenção em vez de rejeição, de paz em vez de punição. Por meio de sua orientação, encontramos tanto a razão quanto a força para nos alinharmos com o propósito divino, garantindo um lugar na narrativa de graça e glória. O caminho para a redenção permanece aberto, oferecendo esperança e transformação, mesmo enquanto as testemunhas preparam seus testemunhos. É uma narrativa de potencial mudança e graça, onde ainda resta tempo para converter testemunhas potencialmente acusadoras em aliados afirmativos. A essência da redenção está enraizada no poder do arrependimento e na fé genuína em Jesus, que se oferece como mediador e não como condenador. A Bíblia, em todas as suas escrituras, fala a corações que anseiam por mudança. Hebreus 3,15 nos lembra: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas palavras ecoam com urgência e nos convidam a ouvir, a atender e a responder. Quando ouvimos esse chamado interno para a transformação, é um convite personalizado para refletir, arrepender-nos e realinhar nossas vidas com as expectativas divinas. A noção de redenção não se limita a mitos ou esperanças distantes. Ela é tangível e está pronta para ser aproveitada. Há uma beleza em compreender que, embora Deus esteja plenamente ciente de nossas falhas, seu desejo por nossa redenção permanece inabalável. O poder transformador de sua graça pode sobrepor-se ao nosso passado. Ele reescreve o roteiro de nossa narrativa eterna. Romanos 8:26 oferece outra perspectiva de esperança, revelando que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo poderoso personifica a profundidade do envolvimento do Espírito em nossa jornada. O papel do Espírito Santo se estende além da convicção, oferecendo apoio ativo, guiando-nos enquanto navegamos pelo caminho de volta a uma vida harmoniosa com Deus. A fé em Jesus é o ponto de virada desta narrativa. Jesus promete salvação,
e seu sacrifício serve como a ponte que devemos atravessar. É uma história de amor sacrificial que requer nossa fé, e por meio dessa fé, uma transformação possível. Ao perceber que a redenção requer ação, somos encorajados a dar passos agora, a nos afastar dos erros do passado e caminhar para um futuro alinhado com seus ensinamentos. Imagine estar diante da presença divina, testemunhando sua jornada de vida. Há espaço para remorso e aprendizado com os erros do passado, mas mais importante, há um espaço imensurável para forca e comprometimento renovados. O que poderia ter sido uma via de acusacal pode se converter em um testemunho de graça e renovacal. A redenção não alude a uma vida vivida sem provocações ou erros. Em vez disso, fala a um coração condicionado, aberto à mudança e ao crescimento. Em cada tropeço, há uma oportunidade de se reerguer renovado. A transformação começa não com uma mudança drástica, mas com a dedicação silenciosa para alterar nossos pensamentos, escolhas e, em última análise, nossas vidas. Cada momento urgente oferece um convite para abraçar o poder redentor de Jesus. Nossas falhas humanas, justapostas à oferta divina, ressaltam a graça, um princípio tão profundo que eclipsa as trevas com a luz. Uma vida alinhada com Jesus, guiada pela fé e pelo arrependimento, transita do julgamento potencial para a unidade harmoniosa com Ele. À medida que esta oportunidade limitada pelo tempo se prolonga, considere o impacto pessoal da transformação. Ela se estende aos lacos com outras pessoas, remodelando relacionamentos e perspectivas. Uma vida redimida reverbera exteriormente, tocando vidas e inspirando outros a buscar a mesma graça que lhe ofereceu novos comecos. Ao compreender o que significa ser redimido, conhecer intrinsecamente o seu valor e segui-lo com determinação, o caminho se desdobra não apenas em uma jornada de significado pessoal, mas também em um legado eterno. A conversão se torna uma expressão de gratidão. A fé se transforma em acal e narrativas são reescritas com amor e propósito. Enquanto este mundo continua sua marcha impermanente, a promessa de redenção permanece inabalável, impelindo-nos em direção ao seu abraço acolhedor. Abrace este caminho com coragem e testemunhe os milagres de transformação em sua rota abençoada.